Amém. Tome os seus lugares. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Este texto também ele é mencionado em Lucas, capítulo 20 e Mateus 21. Este texto ele é uma parábola e Jesus faz questão de citar esta parábola. E é tão impressionante que quando Jesus cita esta parábola, ele é o único que tem autoridade, conhecimento e vivência do que está falando. Ele é o único. Por quê? Porque nesta parábola, Jesus revela alguns fragmentos do Éden, algumas partículas do Éden. E fragmento aqui não é na perspectiva de pedaços, mas fragmentos aqui nessa perspectiva é representação. Jesus aqui nesta parábola representa este espaço para a igreja, este espaço que nós teríamos, que é a representação do Éden. Vamos lá. Marcos capítulo 12, então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Vou ler novamente, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. Certo homem plantou uma vinha. A representação deste homem é o próprio Deus. A vinha aqui, por um momento, representa Jerusalém, Israel, mas em segundo momento representa a igreja, ou seja, nós. Nesta vinha, que é a igreja, o Deus Todo-Poderoso, o dono desta plantação, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Ou seja, criou um ambiente adequado. E aí o que ele fez? Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Apenas até aí. Há muitos anos atrás eu ouvi um hino, isso já faz muitos anos mesmo, acho que quando eu era ainda bem jovenzinho, lá em Barbacena, eu ouvi este hino, e este hino fazia muitos anos que eu não lembrava dele. Mas quando eu estava preparando este texto, o Espírito Santo me fez lembrar deste hino. E é um hino muito prazeroso de ouvir. E eu quero convidar você para ouvir um pedacinho deste hino comigo. Vai ser assim muito rápido, mas preste atenção na letra deste hino. Solta aí, Pedro, por favor. Obrigado, Pedro. Nesta sociedade, quem lucra sou eu. Quando eu e você optamos por seguir o caminho do Senhor, não existe erro, não existe possibilidade de fracasso, não existe possibilidade de percas. E quando Jesus refere a esta parábola, Jesus nos mostra um cenário de vitória, um cenário de segurança, um cenário que foi preparado por Ele. E Ele estava lá em Gênesis. Quando tudo foi criado, quando o Éden foi preparado, lá estava a Trindade, lá estava Jesus. E no Gênesis existem algumas representações, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 8, está também em Isaías 51, Ezequiel 28, Ezequiel 31. No Gênesis, lá no Éden, nós encontramos um lugar de delícia, um lugar cercado,
um lugar guardado, um lugar de provisão, um lugar de orientações. Quando Deus Todo-Poderoso começou a orientar Adão e Eva, quando Deus visitava Adão e Eva, através da Trindade, através de Jesus Cristo, a manifestação da glória de Deus era passada para aquele espaço. E tão impressionante que não apenas era ensinado, mas Adão e Eva tinham a perspectiva de glorificar a Deus, honrar o nome do Senhor. Séculos se passaram, vieram o pecado, profetas maiores, profetas menores, e agora Jesus novamente traz um fragmento deste local tão maravilhoso, tão precioso, que infelizmente o ser humano perdera. Infelizmente o ser humano deixou de usufruir na sua totalidade. E agora Jesus nos mostra, nesta parábola, Jesus nos mostra o quão precioso é continuarmos guardados por aquele que nos criou, por aquele que nos chamou para um propósito. Ele começa dizendo que ele preparou a vinha, preparou a igreja, preparou um povo santo, preparou um povo lavado, preparou uma igreja santa, uma igreja remida, preparou a minha vida e a sua vida, preparou um contexto para que nós fôssemos inseridos nesta segurança. Hoje, nós mencionamos aqui um culto de milagres, mas o maior dos milagres, um milagre inconfundível, um milagre que não pode ser refutado, um milagre real que ocorre em nossas vidas, é quando nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, preparou um lugar exclusivo chamado igreja para que nós fôssemos agregados nela. Este lugar é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque aqui nós estamos guardados. Aqui Satanás não tem autonomia para nos atacar. Aqui que eu digo, não no espaço físico, não entre essas quatro paredes, mas no contexto de pessoa chamada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, no contexto de pertencimento a uma igreja verdadeira, no contexto de ter a identidade, a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Neste contexto, Satanás não tem a opção de nos acusar, de nos lançar maldades, de adentrar a nossa tenda. E por que Satanás não tem esta permissão? Primeiro, porque nós somos propriedade exclusiva, única do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que fez o Éden, para que nós pudéssemos glorificá-lo. E daquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo, restaurando esta possibilidade de honra, de glória, de louvor constante. Existem apenas duas situações que louvam ao Eterno constantemente. Primeiro são os anjos, arcanjos, querubins e serafins, que louvam ao Senhor constantemente, 24 horas diante do trono de Deus. E a segunda situação que exalta, louva o Senhor constantemente, é a igreja. A igreja viva, a igreja pura, a igreja santa, a igreja perfeita, esta igreja exalta e louva ao Senhor constantemente, 24 horas, existem milhões e milhões e milhares de homens e mulheres clamando, louvando, exaltando, de joelho, orando, glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. E é por isso que o Senhor tem prazer em guardar esta igreja, em guardar a sua vida e a minha vida. E aí, esta guarda, ela manifesta três características extraordinárias. Primeira delas, que esse proprietário, ele
faz esse jardim, essa plantação de uva, esta igreja, e coloca uma cerca ao redor dela. Esta cerca aqui, esta cerca não é uma cerca qualquer. Esta cerca é uma cerca viva. Quem já foi da roça sabe muito bem o que é uma cerca viva. Cerca viva é uma árvore até muito espinhosa, mas ela fecha todo o contexto, ela permite que a ventilação passe, mas ela não permite que assaltantes entrem, ela não permite que os animais ferozes entrem, e ela é uma cerca muito bonita, e é uma cerca que literalmente guarda a propriedade, mas permite que aqueles que estão do lado de dentro tenham o ar refrigerado, permite que aqueles que estão do lado de dentro sinta-se em liberdade. Nós tínhamos uma chácara em Goiânia, e ela era toda cercada de cerca viva. E é maravilhoso, porque você ouve os pássaros da cerca viva, você vê a natureza, você vê o vento, você sente o vento, você sente em casa. E este é o objetivo deste homem que plantou esta vinha, e este é o objetivo de Jesus Cristo de Nazaré, quando propõe e nos orienta e nos diz: olha, vocês estão guardados, mas vocês não estão presos. Vocês estão cercados, mas vocês têm liberdade. Vocês estão cercados, mas vocês têm livre-arbítrio para ir e vir e sentir a minha presença neste ambiente, que é um ambiente proporcionado por mim. E mais uma vez nós nos lembramos do Éden, porque no Éden nós tínhamos esse livre-arbítrio, esta possibilidade de ir e vir, de esperar o Senhor ao entardecer. Lá no Éden nós tínhamos a liberdade de glorificar, de honrar, de exaltar o nome do Senhor. Infelizmente foi perdido, mas quando Jesus Cristo veio até nós, Jesus Cristo abre novamente esta possibilidade, quando o véu se rasga de cima a baixo, quando de fato Jesus é crucificado e ao terceiro dia ressuscita. Naquele momento, o Paracleto, o Espírito Santo de Deus, foi derramado para nos dar vida dinâmica, e mostrar que nós estamos guardados pelo anjo do Senhor que habita ao nosso redor. Nós estamos guardados, cercados. E talvez você não tenha dimensão desta perspectiva de segurança, desta cerca que Deus colocou sobre a sua vida. Por que é que você e eu não experimentamos as mazelas que o mundo oferece? Por que é que eu e você não somos destruídos pelas garras de Satanás? Por que é que eu e você somos, muitas vezes, recebemos livramentos que nós nem imaginávamos e nem imaginamos, mas o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cerca. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva do Todo-Poderoso, e Satanás não tem a opção de atingir, porque o Senhor nos cercou. E este é um milagre extraordinário, este é o milagre da salvação. Você experimenta este milagre de ser guardado pelo Todo-Poderoso. Você é de fato especial, nação santa, povo eleito, real sacerdócio, para celebrar, para glorificar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. E nesta sociedade, quem ganha somos nós. Somos nós. Somos nós. Nós estivemos orando na casa de uns irmãos, e aí, olha, pastor, aqui minha filha vê demônios, aqui na cozinha eu percebo os vultos, aqui neste lugar eu percebo isso, percebo aquilo, e nós começamos com a intercessão naquele lugar, ungindo aquele lugar e determinando que ali seria um marco da presença do Senhor.
Saímos daquele lugar, no outro dia a família nos ligou testemunhando: pastor, vocês passaram por aqui, a equipe dos intercessores passaram por aqui, e agora a paz reina sobre este lugar. Por quê? Porque onde você plantar a planta dos seus pés, lá terá o marco do Senhor, terá a igreja, a representação do Cristo vivo, e Satanás não pode tocar, não pode. Este é o milagre extraordinário. Este é um milagre. E este homem que plantou esta vinha, cercou esta vinha com esta cerca. Por incrível que pareça, o Éden, quando foi retirado, quando deixou de existir, na nossa perspectiva, ele foi cercado por alguns rios, e estes rios têm o mesmo simbolismo que esta cerca nos traz, que é a igreja, que é prosperidade, que é saúde. O rio Pison, por exemplo, fala de aliança, que está lá no Éden, no Gênesis, fala de aliança. O rio Gion fala de livrar-se do mal, de irromper. O rio Tigre fala de providência divina. O rio Eufrates fala de frutificar, dar frutos, e é para isto que a igreja foi plantada, e é para isto que você foi resgatado, é para isto. Por quê? Porque nós estamos guardados, cercados pelas mãos do Todo-Poderoso. Mas este homem fez outra guarda nesta plantação. Ele não apenas levantou uma cerca, mas ele levantou também uma torre. Uma torre. A torre tem um simbolismo muito forte na perspectiva cristã. A torre fala de sentinelas, de segurança. A torre fala de vigilância. A torre fala de ver além, de enxergar antes que o mal chegue na nossa casa. E impressionantemente, esta torre, ela nos traz uma segurança tão tremenda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vigia as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que tem ciúme de nós, e tendo ciúme de nós, ele nos guarda como sentinela, como intercessor, como advogado, como verdadeiro paracleto, aquele que vigia as nossas vidas e não nos permite cair em tentações, não nos permite entrar na aparência e nem no mal. Por quê? Porque Ele é o nosso sentinela, o nosso vigia, a torre forte. É Ele quem antecipa as nossas ações para evitar que nós sejamos amassados, destruídos, até mesmo ludibriados por Satanás. Mas você precisa, e eu preciso, estar dentro deste contexto. A maioria das vezes, quando nós desobedecemos a voz do Espírito Santo de Deus, na maioria das vezes, existe um preço. Existe uma consequência. O atalaia, o nosso vigia, o guarda de Israel, que olha por nós. Quando nós olhamos aí, por exemplo, Isaías 54, deixa isto muito claro. Hebreus 2 deixa isto muito claro. Isaías 62 deixa isto muito claro, mostrando que este atalaia, que é o mesmo atalaia que vigia esta vinha, que é a igreja, este atalaia, ele antecipa as informações nos nossos corações, para que nós não venhamos cair nas ciladas de Satanás. E quando nós desobedecemos, as consequências vêm. Por quê? Porque aí você está de forma descoberto, você está sem segurança, você está em um ambiente estranho, em um ambiente diferenciado. Portanto, o melhor lugar para estarmos, o melhor lugar que eu e você precisamos escolher constantemente, é na presença daquele que é o dono das nossas vidas, daquele que é o dono da igreja, que sou eu, daquele que é o atalaia, que vigia, que me cuida, que zela por mim. Hoje mesmo, agora já eu ouvi um testemunho aqui, e posso citar este testemunho como exemplo, de alguém que
pega o automóvel e quer vir rapidamente a um destino, mas é servo de Deus, o Senhor tem o cuidado, o Senhor tem um atalaio, o Senhor sabe do futuro, conhece a vida de todos nós, e o Senhor permite que o pneu do carro abaixe ou fure, para que aquela pessoa entenda que aquele momento é um momento de ser direcionado, de andar tranquilo, de não ter velocidade e de fazer tudo com calma. Mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. O nosso atalaia nos livra de situações em que muitas vezes nós tomamos as decisões de forma sem sabedoria, sem orientação, sem direção de Deus, sem pedir ao dono da vinha, sem pedir ao dono da igreja, sem pedir ao meu dono, e aí nós entramos em conflitos, entramos em problemas e precisamos de um resgate. Mas o atalaia evita tudo isto. Sabe aquele caso de você escolher o cônjuge, e aí o cônjuge, você sabe que o cônjuge é treva, não é da igreja, é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa que não teme a Deus, mas eu estou apaixonado por ele, sou servo de Deus, vou orar e Deus vai mudar. O Espírito Santo vem no seu coração e diz, não, está contra a palavra, está contra a minha orientação, está contra os meus princípios. Não, mas eu estou apaixonado e o Senhor vai mudar. O atalaia vem novamente e fala, olha, não está certo, não faça isso. Mas aí chega no altar e aí infelizmente tem uma vida conturbada. Por quê? Porque tomou uma decisão e não ouviu a direção do atalaia que está acima, daquele que guarda, daquele que nos orienta, daquele que nos proporciona o caminho que Deus tem para cada um de nós. Isto é característica da igreja, desta vinha. Mas este homem que plantou esta vinha, ele, além de colocar uma cerca ao redor dela, uma cerca viva, ele colocou um muro, mas não apenas colocou a cerca e o muro, mas colocou o lagar. O que é o lagar? O lagar, ele está representado na Bíblia, basicamente, dos profetas menores até Apocalipse. O lagar tem um mistério muito interessante no lagar. Por que que o dono desta plantação colocou um lagar neste lugar? Porque este lugar é um lugar próspero. É um lugar que produz frutos e bons frutos. E a forma de se aproveitar o fruto de forma adequada é o lagar. Naquela época em que Jesus mencionou esta parábola, esta imagem aí era o lagar. Então se colocava as uvas dentro daquele buraco, na pedra, pisava as uvas de forma artesanal, descalço, e tem todo o mistério deste pisar as uvas, que ele não estraga a semente, que ele não faz oxidação, ou seja, é algo maravilhoso, mas enfim, a uva era colocada ali, pisava nas uvas e saía o suco de uva após todo este processo artesanal. Mas um fato que me chama a atenção no lagar é que no lagar também era um lugar de felicidade. Existia um ritual musical quando você estava amassando as uvas, você cantava, celebrava ao Senhor pela colheita, celebrava ao Senhor pela provisão, celebrava ao Senhor por aquilo que o Senhor estava trazendo de paz, de saúde, de prosperidade, de harmonia. Ou seja, o Senhor providenciou para a igreja todas estas características que nós precisamos experimentar. Este é o milagre de servir ao Senhor Jesus Cristo neste tempo contemporâneo, quando você faz a opção de servir ao Senhor em verdade, em espírito, em sinceridade, o Senhor providencia os frutos, o Senhor providencia a paz, a segurança, providencia o pão de cada dia. Diga-me, tem faltado pão na sua casa? Alguém aqui
hoje, talvez já esteve em uma comunidade, já morou em uma comunidade, em um lugar extremamente apertado, em um lugar extremamente incômodo. Talvez nós já passamos por lá, alguns de nós, mas sempre quando nós aceitamos a Jesus Cristo, a providência divina é maravilhosa, é extraordinária. O Senhor não nos chamou para enriquecer-nos, mas Ele nos chamou para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, Ele cuida de nós. Ele providencia o pão de cada dia, Ele providencia a saúde, Ele providencia o zelo, Ele providencia o muro, Ele providencia aquilo que nós necessitamos. Às vezes não é o que precisamos, mas é o que nós necessitamos. E neste lagar, um milagre extraordinário acontece aqui, porque neste lagar Deus se revela para nós. Assim como foi o caso de Gideão. Quantos se lembram o caso de Gideão? Gideão estava em um lagar. Gideão estava amassando trigo em um lugar de uvas, mas ele estava ali em um lagar reflexivo. E Deus apareceu para Gideão. No lagar é um lugar onde você pode desabafar. Normalmente, quando você começava a amassar as uvas com os pés, você começava a cantar e orar e desabafar e falar com Deus. Assim como lá no Éden, nós tínhamos esta perspectiva de abrir os nossos corações ao entardecer. Quando Deus vinha nos visitar, nós abríamos o nosso coração e conversávamos com Ele. E Ele dizia: qual o nome que você deu para este animal? Qual o nome? Olha, eu gostei do nome que você deu para aquele pássaro. Olha, eu gostei do nome que você deu para esta árvore. Tudo isto é provisão de Deus no momento em que Ele abre as portas da providência em nossas vidas. O lagar é um lugar de tempo de resposta. O lagar é um lugar de revelação. Foi onde Gideão recebeu a maior revelação da sua vida. O anjo apareceu para Gideão naquele lagar e disse uma palavra extraordinária a Gideão, e a mesma palavra que o Senhor fala para você. Ele disse para Gideão: guerreiro do Senhor, guerreiro, forte, valoroso. Esta é a palavra que o Senhor escolhe para você nesta noite. Você é guerreiro do Senhor, você é forte, você é corajoso, você é mais do que vencedor, você é escolhido de Deus, você tem a marca dos céus, você tem a marca de Jesus Cristo, você é nação santa, você é povo eleito, você é parte do corpo de Cristo, você é parte do presente de Deus para esta sociedade atual. E é isso que o Senhor revela quando nós optamos por servir a Ele na igreja, no corpo vivo, com santidade, com honra, com louvor, com palavra, com oração, com jejum, com testemunho, deixando o Espírito Santo de Deus nos direcionar. E este homem fez tudo isto, preparou este ambiente, cercou este lugar com a cerca maravilhosa, colocou uma torre neste lugar, os anjos do Senhor, e preparou um lagar para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus, para que nós entendêssemos a direção de Deus, para que nós recebêssemos o alimento de Deus, para que nós fôssemos fortalecidos, para que o milagre do Senhor frutificasse, para que o Espírito Santo de Deus tivesse esta liberdade. E depois que este ambiente está tudo preparado, o que o Senhor fez? Ele arrendou a vinha. Eu já fiz arrendamento de terra, e é interessante, arrendamento de terra não dá para ser verbal. Já fiz verbal, mas tive prejuízo. Arrendamento de terra você tem que colocar de forma específica. Nós, proprietário da fazenda X, no lugar tal, as medidas tal, arrendamos 50 alqueires, da medida tal, do lugar tal, do norte ao sul, para você usar esses 50 alqueires para a criação de gado, engorda de gado.
Você está recebendo a terra nesta e nesta e nestas condições. Daqui 2 anos você deve me entregar a terra adubada com adubo X, assim, assim, assim. Está de acordo? Estou de acordo. O preço está ok? Está ok. Então está o arrendamento aqui para você. Tem aquele arrendamento também que você arrenda pelo valor, você paga por mês e ponto final. Você não precisa me entregar a terra, melhorar, não precisa. Este arrendamento que o Senhor, dono desta propriedade, fez, é um arrendamento gracioso. Ele preparou tudo, deixou tudo pronto, preparou o ambiente, cercou o ambiente, deixou o lugar de usufruir da colheita e voltou quando tudo estava muito bom, quando tudo estava repleto. E esta é a perspectiva da igreja. Nós, os servos de Deus, aqueles que buscamos ao Senhor por um milagre, por uma palavra de ânimo, por uma palavra de esperança, nós que temos de fato um compromisso, que assinamos um contrato com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um momento extraordinário de experimentarmos do fruto do Espírito, que repousa sobre as nossas vidas, nos dando longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. E aí, meus irmãos, aí a carne vai sendo mortificada e nós iremos a cada dia experimentar mais e mais e mais de Cristo. E aí o seu olhar passa a ser o olhar da eternidade, olhar do céu, olhar daquilo que Jesus tem preparado para nós. Aqui é passageiro, tudo aqui é passageiro. Tudo bem, vamos continuar trabalhando, mas o nosso alvo é a eternidade. Por quê? Porque Jesus já conquistou isto para nós. Vamos ficar de pé. A tarefa de casa que eu deixo para você é que você continue lendo esta parábola até o final. Leia ela até o final. Esta é a tarefa de casa. Porque estes arrendatários, estas pessoas que receberam esta plantação tão linda, tão cercada, tão maravilhosa, elas tiveram ações diferentes. Alguns foram desobedientes, alguns não valorizaram, alguns deles até mataram quem era responsável por receber ali aquela parte combinada. Alguns deles foram valorosos, mas outros simplesmente descartaram o que fora feito nesta vinha. E nesta noite, o objetivo aqui é que você se alegre, que você perceba que Deus preparou tudo com o seu Filho amado Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra viva. Ele preparou tudo, absolutamente tudo. E quando eu digo absolutamente tudo, eu não estou aqui exagerando, mas é absolutamente tudo. Um ambiente perfeito para que nós, neste mundo de tribulação, de dificuldades, de angústia, para que nós estivéssemos guardados, refugiados, protegidos. Meus irmãos, se não fora os atalaias, se não for a torre, se não for o Senhor Jesus nos guardar, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos consumidos pelas mãos de Satanás. E sabe aquele negócio de consumir ali, é como se você pegasse ácido e colocasse nas mãos, e aquilo vai criando um buraco, vai literalmente denegrindo, acabando. Se nós não estivéssemos guardados pelo Senhor, nós já teríamos sido consumidos por Satanás. Mas nós estamos guardados, nós estamos protegidos, e o Senhor tem uma sentinela e cuida de nós. E nesta noite, se você não experimentou isto ainda,
se você ainda não experimentou esta segurança do Senhor, esta guarda, este lagar, este lugar de provisão, esta cerca que o Senhor tem para você, se você não consegue ver o atalaia vigiando a sua casa, vigiando a sua vida, se você não consegue experimentar o Espírito Santo te orientando, nesta noite, você tem a oportunidade de pedir este milagre. Dizer: Senhor, eu quero experimentar isso, eu preciso, eu desejo experimentar isto. Hoje, Satanás tem nos atormentado na emoção, trazendo tristeza, angústia, depressão. Mas nada disso é de Deus, nada disso é da igreja, nada disso é da palavra de Deus. É Satanás lançando o laço de fora, lança o dardo de fora, ele lança os dardos inflamados de fora. E aí, se não estivermos guardados, isto nos atinge. Mas nesta noite, o Senhor trouxe você aqui para dizer que Ele te guarda, Ele vigia por você e Ele é a fonte da tua provisão. E você precisa ter convicção disto, experimentar isto, porque Ele já fez. E se Ele fez, não há dúvida. Se Ele fez, basta a nós usufruir na sua totalidade. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque de fato, Senhor, o teu Filho amado Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, entregando a sua própria vida, conquistou este lugar seguro para que nós pudéssemos celebrar o teu nome. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra deixa muito claro que os teus anjos, que a tua presença, que o teu Espírito Santo nos guarda, nos protege, nos orienta, nos fortalece, nos alimenta. Paizinho, obrigado pela provisão diária, a provisão emocional, a provisão financeira. Oh Senhor, quantos de nós estamos aqui nesta noite dando ouvidos à voz de Satanás, Senhor? Quantos de nós temos perdido a bênção, perdido a tua presença por darmos ouvidos à voz de Satanás? Mas nesta noite nós ordenamos, em nome de Jesus Cristo, que os muros, Senhor, sejam erguidos na vida de cada um de nós, os muros na emoção, na saúde física, na vida ministerial, na vida familiar, na vida cristã. Pai, nós ordenamos em nome de Jesus, abra os olhos dos teus servos, abra os nossos olhos para que possamos contemplar a tua glória dentro da tua perspectiva. Pai, obrigado pela provisão, obrigado porque o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. O Senhor não deixa, Pai. Oh Senhor, o Senhor não permite o servo, o justo, passar fome, passar necessidade. O Senhor não permite, eu sou exemplo disto, Pai. Quantas vezes o Senhor já me enviou apenas o pãozinho, o pão, o macarrão puro, Senhor, mas o Senhor não me deixou passar necessidade. Pai, aqui nós estamos e celebramos a Ti pela provisão, pelo milagre da provisão, Senhor, pelo milagre da provisão. Mas acima de tudo, Pai, o maior milagre é o milagre da tua presença, da tua palavra que nos alimenta, do teu consolo, do teu conforto, da tua mão nos guardando e firmando os nossos pés sobre a rocha verdadeira. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós celebramos a Ti, Senhor, por este fragmento dos céus, por este fragmento do Éden, que é a igreja aqui na terra, a igreja viva, vitoriosa, a igreja conquistadora, a igreja que tem a marca da eternidade. Paizinho, obrigado por fazer parte deste projeto tão maravilhoso, e é no nome de Jesus, que a tua igreja concorda e diz amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.